Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e eu fico assim com um sentimento quando a gente começa esse programa que a cada episódio do programa a gente tem uma jornada pela frente. Hoje eu tô aqui com o Roberto Debs, que é um dos apresentadores do programa. A gente sempre brinca que eu, Roberto, Adriana, as pessoas que criaram esse programa vieram com uma proposta assim de tentar a cada programa trazer um novo conhecimento para as pessoas, para poder desmistificar um pouquinho uma série de coisas. E hoje a gente tem aqui o Roberto Debs, que eu já falei, mas a gente está também com a doutora Ana Beatriz, que é pediatra, que para mim, desculpe Roberto, mas para mim é uma das áreas mais importantes da medicina. Eu tô com uma filha de 1 ano e 3 meses em casa, então vocês têm que entender que eu tenho que puxar a sardinha para esse lado. Você tem razão, sempre cuidar da base é muito importante. A base, porque se você começa, né, desde pequenininho, eu tô vendo bem isso agora lá em casa, né, você começa da base. E aí a Ana Beatriz é pediatra, mas também é presidente da Associação Paulista de Medicina, aqui de Santos, então assim... E é médica acupunturista. E é médica acupunturista. A gente está falando de desenvolvimento humano. E aí quando a gente está falando de desenvolvimento, não tem como não abordar saúde. E a saúde física é fundamental, tanto quanto a saúde mental e as outras saúdes, saúde espiritual e assim por diante. E aí eu queria começar para trazer um pouquinho essa discussão. Para mim eu vejo como um grande conflito que há dentro da medicina como um todo. E aí o profissional médico, principalmente, acaba vivendo nessa loucura, que é uma profissão que você se forma com muitos anos de formação, você tem que ter um conhecimento gigante, e aí você vai lá trabalhar na área, então assim, agora eu vou atuar, e aí de repente você vê uma loucura que está a saúde pública do país, a saúde como um todo, e aí eu preciso, como médico, ser mais humano, cada vez mais a gente pede essa humanidade, a humanização na saúde, com o contraponto de uma evolução tecnológica, onde as pessoas hoje estão fazendo cirurgias no cérebro das pessoas à distância. Então eu tenho um amigo que fez uma cirurgia essa semana, o cara fez por robô e ele estava nos Estados Unidos e fez a cirurgia aqui no Brasil. Como viver com tantos conflitos dentro de uma área tão nobre que é a medicina? Então, primeiro quero te agradecer por minha presença aqui. Para a gente é muito importante da Associação Paulista de Medicina e eu como pediatra também. É assim, existem realmente hoje em dia uma dicotomia, né? Entre tudo que existe de medicina tão evoluído e essa necessidade do ser humano retornar à sua origem, que é o olho no olho, é o contato, é o conversar, é o ter um contato com o outro, é a pessoa escutar o que você está querendo dizer, os seus problemas, saber da sua família, é o médico de família que eles falam, né? Ou seja, você sabe daquilo que acontece não só com aquele teu paciente, mas você sabe com as pessoas que envolvem a família. Então isso é muito importante, dar um tempo na consulta para escutar, né? Essa escuta é muito importante. Então, é uma dicotomia realmente que nós estamos vivendo e nós médicos temos que aprender a lidar com essas duas situações, porque as duas têm o seu peso. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas duas situações mesmo. Sim, e ao mesmo tempo esse envolvimento com a tecnologia, né? Porque a gente tem hoje uma precisão em equipamentos, em tecnologia mesmo, tanto de consultório como hospitalar, que traz assim leituras completamente diferentes, né? Então, antigamente você tinha, por exemplo, um diagnóstico que era muito por aproximação, mais antigamente ainda tinha muito feeling do profissional de ver pelo que o paciente falava, e hoje você tem exames de imagem com uma precisão riquíssima, por exemplo, em alguns quadros, principalmente quando envolvem cirurgia, que é o caso desse exemplo que eu dei inicialmente. Aí, assim, também não é digamos assim, um transtorno ou, digamos, uma dificuldade gigante de uma pessoa que falou, vou escolher a saúde e de repente também tem que ser um especialista em tecnologia, ter que aprender informática, um monte de coisas, assim. Roberto, me ajuda nisso, assim, porque de verdade, eu fico olhando as coisas que estão vindo por aí e fico pensando, uau, esse médico vai ter que ser um médico formado em ciências da computação, por exemplo. Então, aí eu costumo dizer o seguinte, que se nós analisarmos num contexto geral, num período de menos de 100 anos, a gente evoluiu da aquisição da penicilina para isso que você está comentando hoje. Quer dizer, foi um salto quântico, assim, a gente pode dizer, na medicina, né? E muitas vezes a gente não consegue acompanhar. Lógico, a tecnologia, ela é uma grande aliada quando ela é usada no seu contexto adequado. O que acontece hoje na medicina é que já na faculdade os alunos já são preparados para toda essa tecnologia e muitas vezes não são muito preparados para a parte humana, como a Bia estava falando, né? E a gente precisa combinar esses dois.
né? Então, usar a tecnologia, todos esses métodos, instrumentos, medicamentos, tudo que existe de moderno, transplante, para o bem-estar e para a saúde. Porém, não se pode esquecer essa parte da atenção primária, que a gente chama de atenção primária à saúde, a medicina de família, que é realmente a maior parte das doenças, né? O ser humano adoece, basicamente, quando num país não muito desenvolvido, das doenças agudas, infecciosas, e também das doenças crônicas, que são as que mais matam. Então não adianta você ter uma hiper mega tecnologia e você deixar de atuar na base da saúde, que é quando você educa as pessoas para uma saúde integral, né, para um estilo de vida saudável, quando você coloca todos esses conceitos de qualidade de vida e a pessoa pode então viver de uma maneira saudável e usar a tecnologia quando necessário. Mas existe um modelo médico hoje que prioriza a tecnologia. Quando você vê um convênio, um plano de saúde vendendo, o que eles anunciam? Os equipamentos. Nós temos os equipamentos, nós temos os hospitais, mais hospitais. A gente precisa de menos hospitais. A gente precisa de mais educação em saúde para que as pessoas necessitem cada vez menos de hospitais. A gente parte do princípio que a saúde está relacionada à prevenção. No caso de vocês dois, a gente está falando de tecnologia, mas vocês são também, digamos, conhecedores da acupuntura, que é um pouco o oposto, né, uma coisa bem tradicional dessa tecnologia toda que a gente está falando. Uma criança, por exemplo, que nasce hoje, eu pego o exemplo lá da Maria Clara, que está indo na homeopatia, que vai na acupuntura, que vai, de repente, fazer consciência sistêmica na escola, como um programa que a gente aborda aí, falando sobre constelações o tempo inteiro, e aí tem pedagogia, tem isso, tem aquilo, ou seja, de certa forma não distou um pouco dessa formação médica que praticamente vive paralelo aos laboratórios, assim? Então, acho que elas não se contrapõem, acho que são coisas, elas são complementares. Na medida certa, como ele falou, é a medida certa que tem que ter. Então, nós estamos no agosto dourado. Você sabe o que é o agosto dourado? É o agosto dourado, é o aleitamento materno. Nós estamos no mês do aleitamento, que se comemora e se conscientiza a população da necessidade de amamentar o seu filho, né? É muito importante. É a base da base, como foi comentado. A estrutura toda. Então, pediatria a gente vive muito com profilaxia. Profilaxia e prevenção. Quando você vai fazer uma consulta pediátrica, você vai fazer a consulta, às vezes a criança não tem nada, mas é por não ter nada e ter todas as orientações necessárias é que essa criança não vai adoecer. Sim. E é isso que um país desenvolvido tem que fazer. É porque me parece justamente isso, né, Ana? Que assim, a gente está pensando num bom pediatra, e aí numa boa saúde, numa boa medicina, a gente está partindo do princípio que uma criança que teve todo esse bom acompanhamento, e aí independente de técnicas e ferramentas, ela vai ser um adulto saudável. E aí entra alguns pilares que são comuns a quaisquer doenças, né? Que é a qualidade da alimentação, a qualidade do sono, que é uma coisa que poucas pessoas se falam hoje em dia. A diminuição de uso pelas crianças de tecnologia abusiva e a atividade física. Então, a criança que faz atividade física, ela automaticamente usa menos tecnologia, porque ela não tem tempo. Não tem tempo, sim. Né? Então, isso é uma situação que a gente tem que privilegiar. Outra coisa que é interessante, outro dia que eu vi... Só fazer um detalhe para o nosso telespectador. E tudo isso que você está falando não depende do pediatra, né? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu tinha um bom pediatra e hoje eu sou adulto e não sou tão saudável assim. Mas na verdade o pediatra não vai correr por você, não vai tirar o seu celular, né? Na prática, a missão é sua. Ele vai recomendar, né? Assim, eu no consultório costumo orientar muito essa parte, porque é necessário. A gente não tem a noção a quantidade de problemas que pode vir a criança usando um celular com idade precoce. Então, outro dia vi um slogan: tire o celular do seu filho e dê um instrumento musical para ele. Isso é uma coisa maravilhosa, fantástico. Porque você vê a quantidade de pessoas que diminuíram, né? Hoje em dia quase ninguém, você escuta, qual é a criança que está tocando um instrumento? É muito difícil, né? E existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria também, que é Leia para o seu filho. Então, prescreva um livro. A campanha é essa. Então, são pequenas coisas, pequenas ações que podem mudar a vida dessa criança. Né? Então, a gente, enquanto profissional, a gente tem que estimular a mãe e o pai, fazer ele perceber o que é bom para essa criança. E não ele entrar no automático da vida, né? Porque nós entramos no automático, né? A criança tem que ir para o colégio cedo, a criança tem que estudar, tem que fazer judô, tem que fazer natação, tem que estudar inglês, e entra tudo no automático. E por que tem que ser esse automático? Se a gente está cada vez mais caminhando para o individualismo, a pessoa tem que ser ela, ver os dons dela, o que ela tem de necessidade, o que ela tem de gosto, o que ela tem de interesse,
que é isso que vai fazer essa criança feliz. Vocês são dessa linha da medicina que tem um conhecimento oriental, mais universal, vamos dizer assim, porque a gente fala de acupuntura ou fala de homeopatia e tal, a gente está partindo um pouco sair daquele pragmatismo, de repente, da farmácia, né? Mas a gente vive, por exemplo, numa região que tem uma farmácia em cada esquina, é uma crítica que a gente ouve por aí. Assim, isso no nosso país como um todo. num país, né? Mas predominantemente na nossa região. O que está acontecendo? As pessoas estão sendo diagnosticadas mais, e aí por isso crescimento da farmacêutica? Ou as pessoas estão utilizando mais remédios? Qual a percepção de vocês em relação a isso? Assim? Não é só uma farmácia. Além da farmácia, está sempre cheia. Não sei se você já reparou isso, né? Sim. Então, eu acho assim, existem várias situações. Existe uma necessidade, as pessoas no geral criam um mito de que tem que tomar remédio, tem que tomar vitamina, tem que tomar isso. Mas você não precisa de vitamina, come bem, é o suficiente. Come arroz, feijão, verdura, salada, legumes, fruta, que tá bom demais. Sim. Mas as pessoas acham que a vitamina que tá ali é muito melhor do que uma fruta. O leite artificial, elas acham que é melhor do que aquele leite que tá da mãe. Ah, meu leite é fraco, meu leite não tá bom. Mas também é um estímulo da indústria para isso, sim, né? Existe um estímulo muito grande. Mas então, a gente, como profissional de saúde, a gente tem, eu me sinto na obrigação de desmistificar isso e explicar que o remédio é bom na hora certa, quando bem indicado. Então, se a criança está com uma infecção, uma pneumonia, tem que tomar medicação. Lógico, não vai ficar sem fazer o tratamento adequado. Sim. Mas se você puder evitar, para que você vai fazer? Se você está na natureza, tem várias situações que você pode arranjar esse mesmo produto. Não é? A gente poderia dizer, Roberto, não sei se eu vou estar sendo muito generalista, mas assim, as pessoas estão ficando mais hipocondríacas ou é uma percepção só minha? Eu acho que existe um estímulo, né? Todo um marketing e uma divulgação boca a boca do que é saúde, do que é doença. Existe, no meu entender, um mau uso disso, né? As pessoas, como a Bia falou, imaginam que você ser saudável, você tem que tomar muito remédio, né? Então, às vezes a gente pega pacientes, vem para o consultório, tomando 10, 15 medicamentos, que às vezes um tem um efeito negativo com o outro, um vai inibir o efeito do outro, né? Então, existe hoje na medicina essa problemática, não é? Tanto que você, na medicina de família, a geriatria, busca alguns médicos que têm esse olhar, vão buscar diminuir para o que for justamente o necessário, né? Quanto menos medicamentos você tomar, melhor. Mas o estímulo que existe, inclusive em cima dos médicos, é que mediquem mais. Então, a gente tem que ter esse discernimento de saber o que é melhor para o paciente. Nem sempre você cuidar da saúde significa você ter que tomar vários remédios, fazer vários exames. Às vezes um paciente vem no consultório, se você não medicar, ele fica insatisfeito. Por sinal, Roberto, assim, às vezes eu ouço de pessoas próximas, assim, que foram no médico, e aí a pessoa fala assim, imagina aquele médico, nem me pediu exame nenhum, falou que estava tudo bem, que isso é normal, tal, quer dizer, é a pessoa exercendo, isso quando não vai lá no buscador da internet, dá um Google, né, que o pessoal fala, e aí vê um monte de coisas e aí já contradizem com ideias, né, com ideias prévias do que tem que usar, do que está acontecendo, né, então a gente precisa fazer todo esse esclarecimento. Claro, hoje em dia não é mais aquela situação em que o médico está lá em cima e o paciente embaixo, porque não tem que ser isso. Claro, né, o paciente ele tem que ser ativo e tem que buscar a saúde de uma maneira dinâmica também, né? Numa troca, num relacionamento de troca. Claro que o profissional ele tem o conhecimento, ele deve orientar esse paciente para aquilo que é o bom e o necessário para ele, né? E desmistificar todas essas questões. Mas é aquilo que eu estava falando no começo. Se você vai buscar um plano de saúde porque ele tem mais exames, mais hospitais e mais especialistas, então as pessoas estão sendo orientadas. Aí depois o próprio plano de saúde reclama que tem um gasto muito grande e está indo para a falência. E é uma bola de neve. Não é? Isso é uma bola de neve. Se você não mudar o paradigma médico, se você não voltar a medicina para uma atenção primária, para uma atenção básica da saúde... Bem feita, né? Muito bem feita, com conhecimento... Que a gente está falando de prevenção também, exatamente. Né? A saúde vai falir. Perfeito. Nós hoje no Congresso vai ter uma palestra que é sobre a medicina baseada em evidências. Peraí,
Só vamos falar para o nosso telespectador, que você falou do congresso. A Sim, gente vai ter um congresso essa semana, o programa está sendo exibido agora, né, hoje no final de semana, e o congresso começa agora terça-feira, não é isso? Terça-feira, dia 14. É terça, quarta? Terça, quarta e quinta. E a aí nossa tem grandes abertura, nomes aí de... Nossa abertura será com o professor, doutor Álvaro Atala, foi professor meu da faculdade, não sei se foi seu também, né? E é uma pessoa de excelência e ele vai dar uma aula sobre medicina baseada em evidências. O que nós temos de evidência naquela situação determinada? Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pneumonia. Qual é o nível de evidência de que aquele antibiótico faz efeito para aquela doença? Então, existem níveis de excelência. Então, ele é a pessoa que mais entende no Brasil sobre isso. E ele vai explicar para nós, médicos, um pouco mais aprofundado, lógico, até que ponto está caminhando isso. Perfeito. Porque é muito importante você saber que nada mais é o que nós estamos falando, né? É você saber quando dar a medicação e se vale a pena usar aquela medicação. Qual é o risco dessa pessoa ter algum problema por usar essa medicação? Qual é o nível de evidência que ela existe, que existe baseado naquela medicação? Então, isso é muito importante. Então, para que se tenha os melhores resultados, sim, em benefício do paciente. Sem dúvida. Sim. Eu vou chamar um rápido intervalo, porque aqui na Santa Cecília TV o tempo passa muito rápido aqui no programa. A gente volta num minutinho com pessoas de valor. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Voltamos com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. E se você quiser assistir esse programa novamente, a emissora faz alguns reprises, mas também você pode ir lá no santaportal.com.br e assistir esse programa e toda a programação da emissora, além de também rever todos os programas Pessoas de Valor lá no site www.pessoasdevalor.com.br. Hoje a gente está falando de um assunto que é super importante quando a gente fala de desenvolvimento humano, que a gente está falando da saúde física. E aí nós temos dois grandes nomes aqui, duas pessoas também maravilhosas. As pessoas falam, por que pessoas de valor? Justamente porque são pessoas que dedicam a sua vida às outras pessoas, por isso esse nome. Né? Isso que é muito rico. Se tem alguma profissão que a gente fala de dom, é o médico. Quer dizer, o cara foi lá, fez a faculdade, estudou tal, e está ali dedicando seu dia a dia para salvar as vidas das pessoas. E a gente sabe que a saúde pública, a saúde como toda, a gente fala pública, mas também a gente vê os planos de saúde estar com uma série de dificuldades, tal. A saúde como um todo, ou o sistema de saúde, passa por N dificuldades. E o médico está no meio desse processo. Então, às vezes, a gente ouve, eu demorei 3, 4 horas para ser atendido lá por aquele médico, não sei o quê. Existe solução? Era isso que eu ia te falar. Eu acho que o médico também é vítima, sem querer nos vitimizarmos, mas acho que o médico é vítima de uma situação também. Eu acho assim, tem algumas coisas que a gente precisa pensar. O que acontece geralmente nessa situação é uma paciente que foi no pronto-socorro e que vai, então ela vai no horário que ela pode, não porque é uma emergência, ela vai porque naquele horário é conveniente para ela. E esse horário conveniente, incrivelmente é conveniente para muita mundo, gente. claro. Acabou de trabalhar, acabou de fazer o que tinha que fazer e vai. E aí realmente fica filas de 3, 4 horas muitas vezes.
Então, isso realmente é um contrassenso, não tem cabimento. Mas as emergências, aí é onde o médico entra, às vezes, e fala, mas eu estou atendendo uma emergência lá dentro. E isso existe realmente. As pessoas pensam, mas está demorando muito, está lá dentro. Porque houve tem um tempo que se falou muito mal de médico. Você já reparou isso? Sim, por isso que eu até toquei nesse assunto, porque é importante para discutir. Exatamente. E assim, muitas vezes o médico está trabalhando muitas horas, sem comer, sem dormir, emendando plantão com plantão, e está trabalhando, está fazendo a parte dele. Às vezes eu acho que o médico é uma pessoa que ele trabalha e ele não reclama. Por isso as pessoas começam, quando você não reclama nada, você fica quieto, você se resigna, o que acontece? As pessoas vão falando cada vez mais isso para você, né? Não, você está errado, até você está errado, você está errado. Verdade, isso. Até virar uma verdade. Na verdade, muitas vezes, não tem exceções em tudo, tá? Eu não vou relatar a respeito de exceções, mas a grande maioria, as pessoas estão trabalhando. E eles não entendem que, às vezes, você tem que parar o atendimento da porta do que está sendo feito, porque tem às vezes 2, 3 emergências ao mesmo tempo. E você tem que dedicar o tempo integral para aquela pessoa que está ali correndo risco, né? Você precisa da atenção daquela pessoa. Então, às vezes, na consulta pediátrica, eu tento organizar meu consultório para que as pessoas não esperem. Mas, às vezes, é uma mãe que vai trocar, está com a fralda suja. Tem que esperar trocar. A criança vomitou. Espera limpar. Tem o tempo da criança. Então, a pessoa, quando está lá dentro, ela quer aquele tempo para ela. Só que ela não quer esperar quando está na vez de esperar. Então, as pessoas têm que pensar um pouco mais nos outros. Uns pensarem nos outros. Um olhar mais amplo, né? Um olhar amplo da situação. Como é que você consegue, num país, porque a taxa de médicos, o índice de médicos por habitante no Brasil é um índice normal. Um bom índice. Agora, tem uma concentração nos grandes centros e uma falta nos lugares mais distantes. Por quê? Porque não existe um plano de carreira, né, cargo de carreira para os médicos, né? Isso é fundamental. Quando você fala do judiciário, existe juiz em todos os locais, porque tem um plano de carreira. Ele vai para lá, ele passa num concurso, vai para um local mais distante, depois vai vindo para cá. Se existisse isso para os médicos, para a medicina em geral, para a enfermagem, para os médicos, você não teria problema de alocar médicos num país inteiro. Mas isso é interessante? Eu digo num termo mais por governo? Não é. Para atender a população. Porque é carente, porque os médicos não querem ir para esse lugar. Não é uma verdade. Se fosse dada a condição para os médicos, eles iriam com certeza, não é? Mas aí você olha o que está por trás disso. É uma política de saúde. Sim. Bastante equivocada no final das contas. Eu já escutei assim, mas lá eles não teriam nada, então tem pelo menos esse médico. Eu falo, não, então tem 2 medicinas. Uma medicina de excelência para a pessoa que tem condições e a outra medicina para, serve qualquer coisa, porque tem pelo menos isso. Então não é justo isso. Claro que não. E aí o que a gente vê, e eu como funcionária de hospital, que trabalha em serviço público, eu vejo muito encaminhamento de pacientes que eu falo, meu Deus, como esse médico não resolveu isso lá na cidade de origem. E aí a pessoa sai 3 horas da manhã de casa, de Miracatu, de Comocho já tem, de Miracatu, todas as cidades, Eldorado, cidades de longe, 3, 4 horas para chegar aqui. Eu falei, mas por que não foi resolvido isso na sua cidade de origem? Por que o médico encaminhou para cá? E, em geral, quando a gente vai ver na folha de encaminhamento, são os mais médicos. Porque não tem estrutura, não sabe. Então é mais fácil encaminhar. Mas não foi um programa que alardeou, vamos resolver o problema no Brasil, porque o problema porque é culpa dos médicos. Então vamos trazer mais médicos. Você entende? Então isso é uma questão que não tem a ver com a medicina em geral. Acaba ficando uma questão política que vira depois cultural, porque aí é aquela coisa, meu médico não fez exame, né? Meu médico não fez não sei o quê, porque eu vou ter que fazer, aí vou no médico e aí ele vai receitar remédio, então eu não vou no médico, quer dizer, fica um monte de mitos que acabam caindo nos desavisados, vamos dizer assim, e acaba distorcendo muito. E isso que o Roberto falou, essa bandeira de ter uma carreira para o médico, é uma ação que a Associação Paulista de Medicina, não a nível Santos, mas a nível São Paulo, tem feito exaustivamente. Só que é difícil você penetrar nesse universo, é muito difícil você conseguir isso. Até porque a quantidade de profissionais, às vezes, é menor do que outras categorias. Por exemplo, quando vai se discutir uma categoria que é muita gente, de repente eles conseguem mais voz do que, de repente, uma categoria dos médicos que, de repente, a coisa não seria isso. Mas sabe por quê? Hoje em dia abriu-se absolutamente um número absurdo de faculdades de medicina. Então, qual que é o obstáculo para
se conseguir, por exemplo, uma Porque construção de uma carreira para medicina? Tem que ter a nível federal você resolver isso. Mudar a resolução. Mudar a resolução, legislação, a política. E isso tá. daí é difícil de implantar. Você não consegue Existem implantar. interesses Não é só nossa vontade. Tá. A gente pode até mostrar, olha, essa seria a melhor forma, mas precisa ter a vontade política, né? Sim. Então, isso Aí para falar dessa questão política, tal, de representatividade, a associação, você está lá na frente da associação, Sim. desenvolvendo uma série de coisas. De Eu ações. queria, para a gente chegar no final do programa, que você reforçasse então o convite. Esse evento é aberto, por exemplo, para os médicos em geral ou para quem é associado? Como que é esse evento que vai acontecer agora na terça-feira? Então, esse é o 7º Congresso Interdisciplinar da Associação Paulista de Medicina Santos. É um congresso que a gente tenta juntar todas as especialidades para que a gente possa realmente reciclar, que é isso que nós estamos falando, reciclar, e com o olho sempre na parte humana, que é necessário. Então, justamente a gente busca juntar os médicos e estudantes de medicina. Não necessariamente sócios da PM, mas que então sejam é aberto. médicos, é um evento aberto para médicos e estudantes. A gente não tem, às vezes, algumas pessoas perguntando se poderiam ir. Acontece que nós temos infraestrutura para esse número de pessoas. Específico. Também, né? Mas tem pessoas de outras áreas que às vezes querem ir, psicólogos, eles querem ir, fisioterapeutas, dependendo da especialidade. Mas é que nós não temos infraestrutura para isso. Então, aí a gente privilegiaria uns e ficaria ruim para outros, né? Então, o nosso congresso realmente é um congresso médico para médicos e estudantes de medicina. E no caso, como o congresso é terça-feira agora, a gente está no final de semana, na véspera. Aí, assim, se uma pessoa estiver assistindo o programa, por exemplo, ainda dá para procurar, aí vai lá, liga para a associação, como que faz para se inscrever, no caso? A inscrição pode ser através do telefone, que é 3229-2626, que é o telefone da associação, ou pelo site apmsantos.org.br/congresso. Então, pela própria internet Exatamente, você consegue inscrever. A inscrição é gratuita e são 3 noites com aulas clínicas e cirúrgicas, porque o Colégio Brasileiro de Cirurgiões também está presente nesse congresso. Com aulas muito interessantes, como cefaleia, dislipidemia, Alzheimer, asma. São patologias importantes, né? Como fazer suplementação alimentar, que é o tema que nós acabamos de falar, né? No esporte, como é a suplementação no esporte. Então, são temas que são relevantes para qualquer médico. É importante qualquer médico saber isso, mesmo que não seja da sua própria especialidade, né? Perfeito. Doutora, obrigado pela Muito sua obrigada presença. você. A gente chama de doutora, né? Tão estranho, porque assim, a Ana Beatriz, né? Falar, não, mas a gente está falando agora de medicina, então é doutora, Não, mas... né? Tá Roberto, ótimo, a gente obrigado agradece. também. Agradeço demais a presença de vocês. O programa foi ótimo, né? Com certeza a gente tem essa preocupação de sempre trazer. Logo no início, quando eu abri o programa, eu já falei, o programa hoje vai ser especial. Obrigado pela participação, Roberto. Eu que agradeço. Sensacional. Sempre é um prazer. Sensacional. Roberto, que acabou de voltar aí de uma viagem, já está aquecido aí para o Pessoas de Valor então, desse semestre, com né? certeza. Vamos lá. Fique com a programação da Santa Cília TV e a gente se encontra na semana que vem. Forte abraço.